Oi, gente! Hoje eu vou falar de mais um daqueles assuntos um tanto quanto polêmicos: jejum intermitente. Quem me segue nas redes sociais já sabe que eu pratico o jejum. E como muita gente vem me perguntando sobre isso, eu resolvi falar um pouquinho sobre o jejum intermitente. Bem, o que é o jejum intermitente? O jejum nada mais é do que ficar sem comer. É isso. Mas existem diversos protocolos diferentes de horas, né, que você vai ficar sem comer. E algumas pessoas ainda dizem que o fato de você restringir demais as calorias que você ingere num dia também pode ser considerado jejum. E aí tem, ficar sem comer por 16 horas, 12 horas, 24 horas, enfim. São diversos protocolos diferentes que eu, particularmente, não tenho domínio. O que eu venho falar é para que serve o jejum, como que o jejum acontece e quem deveria fazer o jejum, praticar o jejum, né? Para quem pratica uma alimentação low carb no dia a dia, como eu pratico, como eu sempre falo para vocês aqui, o jejum é uma coisa natural. Exatamente. É normal a gente ficar 12 horas sem comer. Porque como eu já expliquei nesse vídeo aqui, vou deixar ele aqui para vocês. A gente não come muitos carboidratos e por isso a gente não tem uma variação muito grande de insulina e de glicemia no sangue e por isso a gente não sente fome com muita frequência. Até porque a gente naturalmente já usa a nossa própria gordura e a gordura que a gente consome nos alimentos como fonte de energia. Então, para começar, eu queria dizer que para quem pretende praticar o jejum, né, fazer o jejum vez ou outra, não sei, essa pessoa deveria estar ceto-adaptada. Você já sabe o que é ceto-adaptada, né? Aquela pessoa que utiliza a gordura como fonte de energia. Por que isso? Porque assim seria mais fácil. Até porque no jejum não deve ter sofrimento. Isso mesmo. É uma coisa natural e até prazerosa. Eu particularmente adoro fazer jejum, porque eu me sinto mais ativa, mais leve, mais atenta, enfim, várias coisas. Não é sofrimento nenhum. Eu não passo fome. É verdade isso, eu não passo fome. Se você passa fome, tem alguma coisa errada. Praticar jejum é um costume milenar. Ou por saúde, ou por religião, ou até mesmo por sobrevivência, isso já acontece há muitos e muitos anos, desde que a gente existe, na verdade. Até porque antigamente, com os nossos antepassados, não existia comida o tempo inteiro. Então, se a gente não conseguisse ficar sem comer por uma quantidade grande de horas, a gente não estaria aqui hoje, certo? Inclusive, a ciência já corrobora com o jejum intermitente, com a prática do jejum, há muito tempo, sério mesmo, há muito tempo. A prática do jejum ela é altamente relacionada com a longevidade. Por quê? Porque só no jejum que a gente consegue fazer uma coisa chamada autofagia. As nossas células, elas morrem com o tempo e elas são substituídas. E parece que é só no jejum que a gente consegue se livrar dessas células mortas, o que é muito bom e que ajuda a combater o envelhecimento. E não é só isso, também é no jejum que a gente excreta vários hormônios importantíssimos para a nossa saúde e bem-estar. Eu escrevi aqui algumas coisinhas para falar para vocês que o jejum faz, né? Então ele ajuda no emagrecimento, mas essa não é a única coisa que ele faz. Ele limita ou diminui quadros inflamatórios crônicos. Ele influencia na longevidade, ele reduz a pressão arterial, melhora a sensibilidade na insulina, ajuda na queda dos níveis lipídicos e tem ação cardioprotetora. Então, jejum não é só emagrecimento. Claro que é emagrecimento, porque afinal você vai estar sem comer. E isso diminui drasticamente os nossos níveis de insulina, que eu já expliquei aqui, é um hormônio anabólico que leva a energia para dentro das células. Então, se ela não existe, né, se ela está muito baixa, a gente pode usar a nossa própria gordura como fonte de energia. Então, a prática do jejum pode vir por saúde e por emagrecimento também. Mas isso não quer dizer que você precise fazer jejum para emagrecer. Lógico que não. Eu já expliquei aqui várias vezes que só a alimentação low carb ela já é muito boa para o emagrecimento. E o certo é você fazer isso com um acompanhamento nutricional. Claro que se você já faz jejuns naturais, não tem por que você comer sem fome só porque não pode fazer jejum. Enfim, vocês entenderam. Aí você vai me perguntar, mas Malu, eu malho, eu não vou catabolizar, eu não tenho que comer de 3 em 3 horas pra não perder massa magra, gente.
Isso é mais uma daquelas historinhas que a gente ouviu por tantas vezes que se tornou verdade. Na realidade, perder massa magra é, assim como ganhar, né, é um processo muito complexo. Então, já foi provado, inclusive o autor Brad Pilon falou no livro dele Eat, Stop, Eat, que é exclusivamente sobre jejum, ele falou sobre isso, sobre perda de massa magra, e tem inúmeras, não é uma só, inúmeras referências científicas, boas referências científicas, provando que isso não é verdade. Se você estiver treinando musculação principalmente e comendo de forma adequada, assim, quando você estiver comendo uma quantidade boa de proteínas, inclusive eu já falei sobre isso num vídeo que eu vou deixar aqui para vocês verem, que é muito bom sobre ganho de massa e tal, e também serve para manter massa. Você não vai perder massa magra só porque você ficou algumas horas sem comer. Tem uma outra falácia também muito boa que fala que o metabolismo diminui se você ficar muitas horas sem comer. A minha cara. Gente, isso também não é verdade. Também tem referências sobre isso, inclusive tem um artigo lá no blog falando sobre isso, uma referência científica. Fala-se que o seu metabolismo aumenta em até 72 horas de jejum. E isso tem um sentido, não é uma coisa maluca. Eu vou explicar por quê. Por exemplo, antigamente, quando a gente precisava comer, a gente tinha que caçar para conseguir comida. Imagine se o seu metabolismo diminuísse quando você estava sem comer. Você não ia conseguir caçar, certo? Você precisa estar ativo. Aliás, ainda mais ativo quando você está com escassez de nutrientes. Então, o seu corpo, ele faz isso. O Bruno mesmo, engraçado, né? A primeira vez que ele fez um jejum longo, ele falou pra mim, nossa, amor, tô sentindo uma coisa diferente, o meu cérebro parece que tá funcionando muito mais. Isso é real. Eu, sinceramente, não sinto tanto isso, mas eu sinto uma clareza, assim, eu consigo me focar mais. E isso é por motivos fisiológicos mesmo, evolução, afinal, a gente não estaria aqui se isso não acontecesse. Então, eu costumo dizer que o jejum é muito autoconhecimento. Você aprende muito sobre você, você descobre se você tá realmente com fome, quanto você precisa comer. Isso num jejum programado, né? Porque quando a gente fala jejum intermitente é porque ele foi programado. O jejum natural acontece naturalmente. Você fica sem fome e acaba não comendo. E quando vê, tá por horas sem comer. E essa é a hora que você pode começar a programar um jejum. Porque assim a gente sabe que não vai ter sofrimento, já que o seu corpo já fica horas naturalmente sem comer, entendeu? Tá, então falta eu falar o que pode comer no jejum? Nada. Algumas pessoas falam, eu posso tomar óleo de coco, café com óleo de coco. Eu, sinceramente, não acho legal, até porque foge um pouco da lógica, né? Se você está utilizando sua gordura como fonte de energia, para que você vai dar gordura como fonte de energia? Então, não é jejum, você está nutrindo o seu corpo. Por isso que eu, na minha concepção, não entra óleo de coco. Então, o que pode? Qualquer bebida não calórica, sem adoçante, café, chá e água, muita água. É legal você tomar muita água, já que pode acontecer a tal da autofagia, então é bom beber água, que seria uma forma de limpar o seu organismo. E só isso mesmo. É isso. Outra coisa, tem gente que quer começar a low carb praticando jejum. Gente, não. O jejum é a última coisa que você vai fazer na low carb. Depois que você já estiver adaptado, depois que você já estiver se alimentando de forma natural, sem nenhum industrializado, bebendo bastante água, e o seu corpo já esteja acostumado a metabolizar a gordura como fonte de energia, e você já esteja fazendo jejuns naturais, aí sim você vai poder programar um jejum se você quiser, porque você não precisa fazer isso. Bem, eu espero que eu tenha esclarecido um pouquinho e eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, escrevam aqui pra mim nos comentários que com certeza eu vou responder. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar um like aqui embaixo, se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais e até o próximo vídeo.